Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E no último programa nós começámos a comentar este capítulo 17 e lemos o verso 1. Vemos como este capítulo é um dos capítulos mais importantes deste Evangelho de João. Poderíamos dizer que ele é de facto o ponto alto, é como se fosse o topo da montanha que o evangelista João nos vem ajudando e nos vem acompanhando nesta caminhada, conduzindo-nos assim a este lugar. Todos os capítulos que ele escreveu foram de alguma forma capítulos que foram tornando-se cada vez mais profundos, mais intensos na revelação dos ensinos e da missão de Jesus Cristo. E agora estamos então no capítulo 17 do Evangelho de São João e vamos ler a partir do verso 1, apesar de já termos lido no último programa, eu gostaria de voltar a esse verso para podermos ter um panorama completo deste capítulo 17, como disse, um dos mais importantes deste Evangelho de João. Abrindo lá, diz assim a palavra de Deus: Depois de ter falado desta maneira, Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, chegou a minha hora. Mostra a glória do teu Filho, para que ele mostre também a tua. Tu entregaste ao teu Filho o poder sobre toda a humanidade, para conceder a vida eterna a todos os que lhe confiaste. E a vida eterna consiste em conhecerem-te como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta oração de Jesus, que abrange todo este capítulo, vemos que ela pode ser dividida em várias partes e nós vamos tentar fazer essa divisão. Esta secção que acabamos de ler, ela enquadra-se neste texto em que Jesus Cristo ora por Ele próprio, por Ele mesmo. E essa secção vai até o verso 5. Aqui Jesus Cristo mostra quem Ele é, Jesus Cristo reconhece a sua origem e sabe também para onde vai. Jesus Cristo sabe também que Ele tinha poder recebido do Pai sobre toda a humanidade para conceder a vida eterna. E neste verso 3 aqui é muito interessante ver o que é a vida eterna. Por vezes as pessoas olham para os textos bíblicos e não veem o que eles ensinam. A vida eterna consiste, diz o texto bíblico, em conhecer a Deus, este Deus verdadeiro, e consiste em conhecer a Jesus Cristo. Infelizmente, algumas pessoas pensam que poderão ter a eternidade sem conhecer Jesus. Algumas pessoas pensam que poderão ter um relacionamento com o Pai sem ter um relacionamento com o Filho. Jesus Cristo é muito claro e contundente. Ele diz claramente que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Então esse deve ser o nosso trabalho. Quando nós nos juntamos para adorar a Deus, quando nós nos juntamos para a oração, para a leitura da Bíblia, ela deve conduzir-nos a um conhecimento mais aprofundado de quem é Deus, este Deus verdadeiro, e quem é esse Senhor Jesus Cristo. Quando nos reunimos e isso não concorre para este fim, então de facto estamos a perder o nosso tempo. A vida eterna de facto começa aqui, enquanto nós nos dedicamos a conhecer um pouco mais quem é este Deus verdadeiro e quem é este Senhor Jesus Cristo. Mas estas secções continuam, como eu disse, os primeiros versos, Jesus ora por Ele mesmo. Do verso 6 ao verso 19, Jesus vai orar pelos seus discípulos, mas do verso 20 até ao final desse mesmo capítulo 17, Jesus vai orar por si e por mim. É verdade, este texto bíblico aqui, Jesus vai orar por si e vai orar por mim. Talvez você nunca imaginou que Jesus Cristo estaria a orar por si, mas Ele está. Ele o conhece como você se encontra. Talvez você está num momento da sua vida, um momento complicado, um momento difícil. Talvez você está num momento alegre ou num momento feliz da sua vida, mas mesmo assim Jesus está a orar por si. Jesus conhece a situação em que você se encontra. E este texto nós iremos tentar ver ainda hoje, vai mostrar que Jesus o conhece a si e Jesus vai interceder por si, vai interceder por mim. E é exatamente esta oração que Jesus Cristo vai fazer. Porém, nela, Jesus reconhece que chegou o seu momento.
Várias vezes Jesus disse: a minha hora ainda não é chegada. Mas porém ele começa este texto bíblico, este capítulo 17 aqui do Evangelho de São João, dizendo: é chegada a minha hora. A vida de Jesus aqui foi completamente cronometrada, podemos dizer assim. Ele veio com um programa pré-estabelecido para o executar. E ele executou em primor, em todos os pormenores. Tudo aquilo que estava descrito acerca de Jesus foi cumprido rigorosamente. O segundo versículo aqui fala acerca da autoridade que Jesus recebeu do Pai. Esta autoridade divina, que Jesus estava com o Pai na eternidade. E juntos, a Trindade decidiram que iriam enviar o Filho ao mundo para que você e eu pudéssemos ter um relacionamento profundo com Deus. E isto é maravilhoso percebermos isso nas palavras de Jesus. E o verso 3, como nós já citamos, mostra-nos aqui a vida eterna. Esta vida eterna que consiste no conhecimento profundo de quem Deus é. Nós só podemos conhecer a Deus quando nos aproximamos dele e quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando o Espírito Santo vem habitar sobre nós e é Ele que revela quem é o Pai. Só o Espírito de Deus conhece quem é Deus. O verso 4 continua a dizer: manifestei neste mundo a tua glória, pois cumpri a missão de que me encarregaste. Dá-me, pois, ó Pai, a glória que eu tinha junto de ti, antes de o mundo ser mundo. Jesus aqui está a falar com o Pai sobre o sacrifício da cruz, como sendo a obra já consumada. Ele é como se já tivesse cumprido completamente a obra para a qual tinha vindo. Como seria um caso imprescindível, era fundamental que Jesus tivesse passado por aí. Sem essa cruz, sem a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, de facto a sua missão tinha falhado. Poderíamos dizer que Jesus tinha tido um discurso muito bonito, teria feito muitos milagres, mas sem a cruz, a missão de Jesus não estava completa. É por isso que quando Jesus está pendurado na cruz, ele diz: está consumado, está completa a minha obra. Então às vezes há pessoas que dizem: Jesus foi um bom profeta. Há pessoas que dizem: não, ele foi um grande ensinador. Mas todos os ensinos de Jesus, tudo aquilo que ele foi como pessoa enquanto esteve no nosso meio, deixaria de ter propósito se Jesus não tivesse ido à cruz, não se tivesse entregue voluntariamente para morrer por nós. E se ele não tivesse ressuscitado, era vã a nossa fé. Então é fundamental percebermos que a missão de Jesus Cristo ao andar no nosso meio não foi só fazer milagres. A missão de Jesus ao andar no nosso meio não foi ter uns ensinos revolucionários, ensinos tremendos sobre o amor e a humildade e o serviço. Não. A missão de Jesus era morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Os 3 anos de ministério que ele teve no nosso meio foram anos de preparação para esse grande momento. A cruz, este tempo aqui de entrega de Jesus, é de facto o clímax do ministério de Cristo. E é aqui que ele revela todo o seu amor por si e por mim. É nesta cruz, num pedaço de madeira ensanguentado, que nós vemos o amor do Deus eterno por si e por mim. O texto bíblico ele continua a falar. E este capítulo 17 aqui do Evangelho de São João, no verso 6, diz: dei-te a conhecer aqueles que me confiaste, tirando-os do mundo. Eles eram teus, mas tu entregaste-mos. Eles aceitaram a tua doutrina. Agora sabem que tudo quanto eu tenho é de ti que vem. Confiaste-lhe a doutrina que tu me deste e eles aceitaram-na. Compreenderam verdadeiramente que eu vim de ti e acreditaram que tu me enviaste. Aqui vemos Jesus a orar em favor dos seus discípulos. Jesus diz que aqueles discípulos lhe foram dados pelo Pai. A diferença entre estes discípulos aqui e os fariseus é em matéria de fé. Ela é extremamente grande, a diferença. Enquanto que os fariseus achavam que Jesus era um mero homem, um profeta, mencionavam inclusive que os seus pais e irmãos eram da Nazaré e pertenciam a esta ou aquela família. No entanto, os seus discípulos criam que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Era verdadeiramente o Deus que se fez carne e habitou entre nós. É exatamente como o apóstolo João diz na sua primeira epístola: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai.
Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Vemos aqui esta declaração do evangelista João na sua primeira epístola. Isto deveria nortear talvez alguns que procuram um relacionamento com Deus. Por vezes há determinadas religiões, determinadas igrejas, determinados grupos que se intitulam espirituais, mas que negam contundentemente o Filho. E o texto bíblico nos diz: aquele que nega o Filho, aquele que não confessa o Filho, não pode confessar o Pai. Isto é um critério que Deus deixou para nós. Talvez você que me está a ouvir, talvez já estudou a Bíblia com alguém, talvez já esteve em algum grupo que negavam quem Jesus na realidade é. Negavam a divindade de Cristo. Diziam que Cristo não pode ser de facto quem Ele diz ser. O texto bíblico aqui diz que quem faz isso é mentiroso, quem faz isso é o anticristo, aquele que é contra Cristo. Então temos que ter atenção aos textos bíblicos, àquilo que Deus diz acerca do Filho, àquilo que Deus diz acerca do relacionamento que nós devemos ter com Ele. E o verso 9 continua a dizer: peço-te por eles, não pelos que são do mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Aqui Jesus não roga pelo mundo, mas pelos seus discípulos. E por que razão Jesus aqui não vai rogar pelo mundo? Bem, Jesus sabia quem eram realmente os seus discípulos e Jesus também sabia que os seus discípulos iriam abandoná-lo no momento da sua prisão e crucificação. Sabia das dúvidas que subiriam aos seus corações ao verem que Jesus seria morto. E Jesus roga por eles, por causa da sua fé, para que a sua fé não desfaleça diante das circunstâncias difíceis que eles iriam viver. É óbvio que Jesus Cristo ama o mundo. Aliás, João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Então aqui seria uma contradição se Jesus dissesse: eu não oro pelo mundo. Jesus está a orar pelos seus discípulos porque Ele sabe os momentos difíceis que os discípulos iriam viver. E é verdade também que aqui o mundo, Jesus ao usar estas palavras provavelmente está a identificar aqueles que são contrários a Ele. Aqueles que provavelmente, como estes fariseus, como aqueles que procuraram matá-lo naquele momento, e era desses que Jesus nos estava a dizer que não iria rogar por eles, ainda que na cruz Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus está a orar especificamente pelos seus discípulos, porque Ele sabia as dificuldades que cada um deles iria enfrentar. O verso 10 continua a dizer, deste capítulo 17 do Evangelho de São João: tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e a minha glória vai aparecer neles. Eu deixo o mundo e vou para junto de ti, mas eles ainda ficam no mundo. Pai Santo, protege-os pelo teu poder, poder que tu me deste, para que eles sejam um, como tu e eu somos um. Jesus pede então pela unidade dos seus discípulos. É a união entre eles que é feita pelo poder do Espírito Santo que os vai manter fortes. O Espírito de Deus tem realmente unido espiritualmente todos aqueles que conhecem Jesus. É verdade que, por vezes, as pessoas são diferentes, têm diferentes culturas, diferentes hábitos, mas quando uma pessoa conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pode ir para qualquer parte do mundo e se encontrar um verdadeiro cristão, há uma unidade, algo que nos une profundamente, como se fôssemos uma família, mesmo sem nos conhecermos. Tenho tido o privilégio de poder já viajar um pouco por vários países, e isso tem acontecido quando nos encontramos com pessoas que têm realmente esta fé alicerçada em Cristo. Esta oração de Jesus é ouvida e respondida positivamente. Os cristãos em todo o mundo podem ter de facto essa unidade, esta unidade santa, mesmo quando não nos conhecemos, porque o que nos une é o sangue precioso de Cristo Jesus. O verso 12 continua a dizer: enquanto estive com eles no mundo, guardei-os pelo poder do teu nome, o nome que tu me deste. Eu protegi-os e nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que se havia de perder, para que se cumprisse o que diz as Sagradas Escrituras. Judas, que entrou com os apóstolos, sem nunca passar por uma verdadeira experiência de transformação, sem nunca ter realmente uma fé
salvadora, uma fé que se poderia identificar talvez com o apóstolo João ou o apóstolo Pedro, ele perdeu-se realmente, porque no seu coração ele nunca permitiu que Jesus fosse revelado verdadeiramente. Aliás, não foi só Judas. Já lemos nesta carta aqui, neste Evangelho de João, quando Jesus fez aquele discurso no capítulo 6 sobre quem não se identificasse intimamente com ele, quem não comesse da sua carne, quem não bebesse do seu sangue, não poderia ter parte com ele. Diz lá o texto que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Então havia discípulos de Jesus que de facto não tinham esta fé genuína, uma fé que confiava inteiramente quem Jesus era. Por vezes a fé é alicerçada em algum milagre, em alguma situação extraordinária que Jesus operou em nós. Mas não é aquela fé genuína em quem Jesus realmente é. O texto bíblico continua neste verso 13. Agora vou para ti. Falo desta maneira aqui no mundo para que a minha alegria os encha profundamente. Entreguei-lhes a tua doutrina, e o mundo tem-lhes odiado, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Não te peço que os tires do mundo, mas que apenas os defendas das forças do mal. Este texto aqui é um texto extremamente motivador. Nós temos de entender, aqueles que são verdadeiramente cristãos, temos de entender que muitas vezes o sistema do mundo não é compatível com os ensinos e com a doutrina de Jesus Cristo. Muitas vezes, quando a Bíblia fala que o cristão deve falar a verdade, e há alguém que não tem estes mesmos princípios, ele não se importa de mentir para salvar a pele. Um cristão tem dificuldades em mentir. Um cristão vive com angústia momentos onde ele tem de enfrentar a verdade, mesmo que isso saia com prejuízo próprio. Porque isto tem a ver com os valores de quem é filho de Deus. Quando há necessidade de amar alguém, um cristão está pronto para amar. Não para odiar. Mas o mundo nos tem odiado. Aqueles que procuram seguir a Cristo, aqueles que não conhecem Jesus, podem ter uma simpatia, claro, nem todos nos odeiam no sentido agressivo, já não mandam cristãos para as arenas, mas olha que, sinceramente, temos vivido dias, por vezes, que a distância já não vai muito longe. Há situações, por vezes, em que pessoas olham para os cristãos e dizem, eles são fanáticos, são loucos, como é que podem amar uns aos outros desta forma? Como é que fazem tantos sacrifícios uns pelos outros? Como é que eles vivem essa espiritualidade dessa forma? E, infelizmente, essas pessoas sentem-se incomodadas com valores fundamentais para a vivência em sociedade. E é por causa dessas incompatibilidades de valores que o mundo de facto tem odiado os cristãos. Em todos os séculos nós vemos isso. Por vezes são os romanos, por vezes são outras entidades, por vezes até alguns que se intitulam cristãos se levantam contra os cristãos que vivem uma fé genuína, uma fé próxima de Jesus, em que a Bíblia é a base e o alicerce para essa mesma fé. E temos vivido situações tremendas no nosso meio. E aqui os textos bíblicos revelam que, de facto, aqueles que são cristãos não pertencem a este sistema do mundo. Por isso, você não se admire se de facto há pessoas que não o compreendem. Não se admire, inclusive, se os seus familiares talvez não entendem muito bem o seu desejo de ler a Bíblia, o seu desejo de estar numa comunidade, o seu desejo de adorar a Deus. Não se admire que talvez até alguns amigos seus que se dizem cristãos também, mas que não têm uma vida em conformidade com a palavra de Deus, digam, mas agora quê? Ficaste fanático porque lês a Bíblia e já pensas o quê? Que és muito santinho? Isto tem a ver com este texto bíblico que Jesus está aqui a apresentar. O mundo tem odiado, porque vocês não são do mundo. E Jesus faz esta oração ao Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que apenas que os defendas do mal. Então este é o desafio de Deus para si. Deus não o vai tirar do mundo. Provavelmente Deus não vai livrar essas situações em que você está a viver, mas Deus vai preservá-lo nesse momento. Não vai retirar do mundo, mas vai guardá-lo do mal. Esse é o desafio de Deus e a oração de Jesus Cristo para si. Então temos de entender isto na nossa vida. Quando nós entendemos isto, então percebemos que há determinadas coisas que nos acontecem simplesmente porque nós não pertencemos a este sistema do mundo.
Vivemos nele, convivemos com outras pessoas, participamos naquilo que temos que participar como cidadãos, mas há valores que são substancialmente diferentes. O verso 16 e 17 continua a dizer: eles não pertencem ao mundo como eu também não pertenço. Faz com que te sirvam pela verdade. A tua doutrina é a verdade. Esta oração aqui é fantástica. Nós podemos ser santificados pela palavra de Deus. Devemos agradecer a Deus a bênção de possuirmos uma Bíblia, de termos a palavra de Deus ao nosso alcance. Jesus está a interceder por cada um de nós e Jesus diz: santifica-os na verdade. Ou, como diz esta tradução, faz com que te sirvam pela verdade. Mas esta ideia de santidade, de viver uma vida separada, uma vida de serviço de acordo com a verdade, de acordo com a palavra de Deus. E isso deve ser um mote para a nossa vida. O salmista nos diz: como purificará o jovem o seu coração, observando conforme a tua palavra. Guardarei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você quiser viver uma vida de santidade, então tem de ter a palavra bem guardada no seu coração. O verso 18 do capítulo 17 continua a dizer: eu envio-os para o mundo como tu me enviaste também. E este é o desafio que Jesus lhe deixa. Eu ofereço a minha vida por eles, para que também eles sejam verdadeiramente teus. Não te peço apenas por eles, mas também por aqueles que acreditarem em mim por meio da sua pregação. Nós agora aqui vamos iniciar um novo capítulo desta oração de Jesus. É que Jesus vai orar por si e vai orar por mim. Jesus não ora só pelos seus discípulos, mas por todos aqueles que vão crer por meio da sua pregação. Peço para que todos eles vivam sempre unidos. Pai, que eles estejam tão unidos a nós como tu estás a mim e eu a ti. Dessa maneira, o mundo há de acreditar que tu me enviaste. Dê-lhes a mesma glória que tu me deste, para que vivam intimamente unidos entre si, como eu e tu vivemos unidos também. Eu vivo neles e tu vives em mim. Deste modo, a sua união será perfeita e o mundo há de saber que tu me enviaste e que os amas como a mim. Este texto aqui é extremamente interessante e é pela forma como nós convivemos uns com os outros cristãos que o mundo conhecerá quem é Jesus. E este texto vai terminar dizendo: Pai, que todos aqueles que me deste estejam onde eu estiver, para que possam ver a glória que me deste. Essa glória consiste em que tu me teres amado antes que o mundo fosse mundo. Pai bondoso, o mundo não te conhece, mas eu conheço-te, e estes também já sabem que fui enviado por ti. Eu dei-lhes a conhecer quem tu és, e vou continuar a fazê-lo, para que eles se amem como tu me amas, e o meu amor estejas neles. Este é o grande objetivo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Foi exatamente por isto que Jesus Cristo foi à cruz, para que haja uma possibilidade de nos amarmos uns aos outros. Esse é o desejo do coração de Deus. No próximo programa, nós continuaremos a caminhar com Jesus até à cruz. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.